O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. O terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Vocês observem que esse evangelho está sendo uma continuação de um banquete que estava acontecendo na casa de um fariseu. Ele convidou Jesus para participar desse banquete. E Jesus foi, e ali Jesus começa a instruí-lo. Vocês viram que esses dias Jesus falou na questão daqueles que sentam nos primeiros lugares, que deveria se sentar no último. E agora, ali no banquete, um dos convivas ali, ele fala: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Aí Jesus conta essa parábola, né, dizendo dos convidados que rejeitam e daqueles que acabam aceitando. E justamente aqueles que deveriam aceitar não quiseram, porque foram colocando as suas desculpas, né? Tinha que comprar junta de boi, tinha que se casar e tudo, e acabaram perdendo de ir para lá, de participar desse banquete. E sempre lembrando, né, que quando se fala na Sagrada Escritura, quando Jesus fala de banquete, quando fala de casamento, ele está falando dessa grande festa que acontecerá lá no céu. Em alguns momentos, Jesus até fala que é Ele que vai nos servir lá na eternidade. Então, nós precisamos conquistar esse reino de Deus. Mas aqui tem uma coisa interessante que é preciso que nós notemos. O convite é feito, mas o dono da festa não obriga. Aqui entra a questão da liberdade. Deus, de maneira nenhuma, vai nos forçar. Jesus não vai nos obrigar. Ele não vai pegar a gente pelos ombros ou pelos braços. Você tem que ir. Ele convida. Você vê que ele faz o convite, o pessoal usa as desculpas
ele. Então tá bom, ele vai e chama os outros, e os outros acabam indo. A nossa vida com Deus, ela vai sempre partir da liberdade. Deus nos ensina e nós é que deveremos dar a resposta. E diante da resposta que nós daremos, nós teremos as consequências. E a consequência será sempre essa: ou viver eternamente com Deus, por ter obedecido e o escutado, ou viver eternamente longe dele, no inferno, por ter desobedecido. Tudo está nas nossas mãos. Nós vimos agora no domingo a festa de todos os santos. Os santos foram justamente quem? Aqueles que obedeceram livremente, não foram obrigados. Eles livremente, eles obedeceram, e por isso agora estão na eternidade. E isso é importante para nós, católicos, né? Um sacerdote, quando ele está no altar, no púlpito, ele está instruindo os católicos, apostólicos e romanos. E o povo ainda diz assim, brincando, né? E marianos. Então, o sacerdote instrui. Para quê? Para que nós não fiquemos na ignorância. E depois ninguém venha dizer assim, não fomos instruídos. Você vê que responsabilidade que nós padres temos, né? Nós temos que instruir o certo para os católicos, para que os católicos possam decidir o que eles querem, e a partir da decisão deles virá a consequência. Porque todos os atos geram uma consequência. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu queria, a partir dessa parábola, falar para os pais. Porque os pais, eles têm uma grande responsabilidade sobre os seus filhos. No dia lá do casamento, né? Quem foi em casamentos recentemente, vocês devem ter ouvido lá que o sacerdote faz a pergunta: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der e educá-los na lei de Deus e da igreja? Da lei de Deus, os mandamentos, e da igreja, que está ali para nos instruir. E o casal responde o quê? Sim. Então, essa decisão, esse sim que o casal diz, de dizer assim, de educar os seus filhos na lei de Deus e da igreja, vai ter consequências humanamente até drásticas, se as leis civis forem colocadas em oposição à lei de Deus. Os pais que instruem os seus filhos, eles não podem de maneira nenhuma se submeter às leis quando vão contra a lei divina. Eu já falei até esses dias isso aqui para vocês. É interessante que lá no livro do Deuteronômio, Deus, ele fala o seguinte, é Deuteronômio 6, do versículo 6 a 7. Ele começa dizendo assim, lá pelo versículo 4, ele diz assim: ouve Israel. Então, ouve meu povo, aqueles que estão comigo, ouçam-me. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e tal, tal. Aí ele fala dos mandamentos. Aí ele vai falar agora para os pais, dizendo assim, olha, os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Primeiro, Deus fala para os pais. E aqui, quando eu falo os pais, vamos incluir também todas as autoridades. Principalmente quando são católicos. Se é de lá do mundo, do fora, eles não acreditam em Deus, não querem saber de Deus.
A lei não é para eles, a lei é para eles também, porque todos nós somos de Deus. Mas eles não querem, mas para nós católicos. Então, toda a autoridade, a partir dos pais, ele diz: os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ou ao te deitares e te levantares. Olha como Deus está dizendo, em qualquer momento precisa ser incutido, precisa ser ensinado aos filhos os mandamentos. A lei de Deus precisa ser colocada, porque a criança, ela ainda não sabe o que é o certo e o que é o errado. A criança, ela não pode decidir-se. Ela ainda não tem a capacidade de entender as coisas. Então, o pai e a mãe têm que instruir, têm que ensinar. Quando o filho ele chega na adolescência, o filho já começa, os filhos, né? Eles já começam a entender o que é o certo e o que é o errado. Mas, por eles estarem ainda sob o domínio dos pais, porque eles dependem dos pais ainda financeiramente, eles têm que, estando na casa dos pais, por eles serem adolescentes, eles precisam entender e se submeter aos que os pais ensinam. Mas se o adolescente ele é rebelde, os pais estão ensinando, e eles na rebeldia eles dizem que não, que não, que não. Os pais podem livremente convidá-los: olha, meu filho, se você não se submete ao que eu estou ensinando, que é o que Deus ensina, e você não quer, olha, você é livre. Embora não seja isso que eu queira. Mas o pai e a mãe ainda têm que segurar, porque ainda está ali na dependência. Agora, quando os filhos chegam à idade adulta, aí depois dos pais terem inculcado tudo, ensinado tudo no tempo de criança, e tentado segurar eles no eixo na adolescência, agora, quando eles se tornam adultos, aí os pais agora não podem fazer mais nada. Agora eles decidem por si, porque eles são adultos. Porque, olha bem, se os pais não instruírem os seus filhos, não ensinarem os seus filhos, os pais vão responder diante de Deus um dia. E eles não vão participar do banquete. Eles não vão entrar no céu. Porque eles não cumpriram o que Deus mandou. Por isso que eu estou dizendo, eu estou falando para os católicos, eu sou sacerdote, eu tenho que instruir os católicos. Se tem outros de outras religiões que até aceitam, tudo bem, mas aqui o sacerdote tem que instruir os católicos. Então, vocês pais, que não cumprem o 4º mandamento, as obrigações dos pais para com os filhos, já desde criança, e vocês pais vão deixando os seus filhos fazerem o que eles quiserem, sendo que eles ainda não têm consciência do que é o certo e o errado, os
pais vão pagar um dia. Não se salvarão. Irão para a condenação eterna por não terem cumprido. Imagina, meus irmãos, de uma forma bem prática, né? Essa questão aí da ideologia de gênero, a teoria de gênero que agora se fala, que estão querendo que isso seja uma obrigatoriedade no ensino, nas escolas. Os pais católicos que têm um Deus que ensinou-os e deixou os mandamentos, como eu estou falando aqui, e que Deus disse para os pais que devem ensinar os seus filhos desde criança, instruir os seus filhos, como eu acabei de dizer, passando pela fase da infância, da adolescência, para que eles, na fase adulta, eles possam decidir o que eles quiserem. Se esses pais se deixam levar por medo e dizem assim, não, eu vou deixar por medo, para salvar a minha vida, esses pais, diante de Deus, vão pagar um dia quando passar desta vida para outra, porque no dia do sacramento do matrimônio eles juraram educar os seus filhos na lei de Deus e da igreja. Vocês estão vendo que nós estamos vivendo tempos difíceis. E se nós não estivermos instruídos, e aí é que eu tenho dito, o catecismo da igreja precisa fazer parte agora da nossa vida, como as Sagradas Escrituras precisam fazer parte da nossa vida. Agora é tempo de estudar, agora é tempo de assimilar, agora é tempo de guardar no coração, como Deus disse lá no livro do Deuteronômio, é para inculcar, é para guardar no coração, de tarde, de noite, de madrugada, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho. Está ali o pai com o seu filho, está andando e está instruindo, está dizendo, meu filho não é assim, meu filho, não, isso aqui não, Deus não quer, não faça isso. Olha bem, não é que os pais estejam falando simplesmente isso porque eles acham que é assim. Não, não é porque os pais acham que é assim, é porque Deus disse que é assim e que deve ser assim. Então, os pais, eles estão em obediência a Deus. Há uma hierarquia, a hierarquia é essa. Deus manda e ensina. Os pais se submetem. E os pais, como são os representantes de Deus visíveis, porque Deus não está aí, nós não vemos Deus, nós cremos em Deus pela nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é assim que nós falamos. Então, os pais são a autoridade de Deus visível na terra. Aí os pais, eles falam o que Deus falou para eles. Não é simplesmente o que os homens falaram para eles. E o que os homens falaram para os pais tem que estar de acordo com o que Deus falou. Se não tiver, os pais vão ter que resistir, eles vão ter que dizer, não, eu não posso. Mas por que você não quer, se a lei está dizendo que é para você fazer isso? Eu não posso porque Deus não quer. É simples assim. E aí os pais vão ter que se submeter às consequências de tudo isso. Olha, eu vou dizer para vocês, ser católico não é fácil não, viu?
Se quiserem ser de outra igreja, de uma outra seita, olha, está em tempo. E eu não estou dizendo que é para renunciar, não, mas se você quer viver uma vida folgada no cristianismo, muda de religião. E aqui entra a responsabilidade nossa, né? De nós padres, religiosos e religiosas, missionários e missionárias. Nós não podemos ter medo de falar a verdade, porque nós vamos ter que assumir as consequências de falar a verdade. Nós não podemos ficar no mais ou menos, não. Eu repito, não é que nós vamos levantar agora uma bandeira e ficar aí dando tiro para lá e para cá, usando armas. Não. A nossa resistência é diante daquilo que Deus falou. Eu não posso, eu até quereria, mas é que Deus não quer. E se Deus não quer, eu não posso fazer. E nós temos que instruir. Porque é fácil, meus irmãos, nós colocarmos um crachá no peito e eu sair por aí dizendo que eu sou sacerdote e ficar numa boa, né? Até usufruindo do meu cargo de sacerdote. Ou eu usar do meu cargo de religioso. Nossa, ser religioso? Ah, sou religioso. Nossa, que bom. Ou se não de missionário, né? Ah, eu sou missionário. Ah, que bom. Nossa, é missionário. Nossa, é de Deus. Não, claro que eu sou de Deus. É assim. Não, não é para isso, não. Ser padre hoje, religioso e religiosa, missionário e missionária, é estar pronto para o que der e vier. Se é para morrer, é para morrer. Se é para dar vida, é para dar vida por amor a Cristo. Não dá para ser padre, religioso, religiosa, missionário e missionária, mais ou menos. Não tem mais ou menos, só tem mais. Só é. Porque nós estamos tão impregnados, a cabeça nossa está tão feita dos ensinamentos, dos mandamentos da lei de Deus, do que está na Sagrada Escritura, e daquilo que está no catecismo da igreja, e diante daquilo que a igreja nos ensinou. Nós estamos tão assim de cabeça feita, que ninguém consegue fazer a nossa cabeça mais. Coisa está séria, viu? Ou somos ou não somos. Os pais da Igreja Católica estão agora diante de uma situação que eles negam a lei de Deus, ou eles serão firmes à lei de Deus. Felizes os convidados para o banquete nupcial. Daqui a pouco, essa antífona da comunhão eu vou falar. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. E vocês vão responder, eu não sou digno, realmente nós não somos dignos do banquete do Senhor, não. Não somos dignos. Mas dizer uma só palavra, Senhor, então tá bom, eu serei salvo. Então é isso. A coisa está apertando. Há uns 23 anos, né? Eu tenho 23 anos de padre, há 23 anos atrás, quando eu era ali bem no início do meu sacerdócio, nossa, era tudo tão bonito, era tudo tão poético e romântico, gente. Era poético e romântico, era lindo ser cristão. Agora, meus irmãos, ser cristão é uma coisa de decisão diante de Deus, não dá para brincar.
E nós que estamos à frente dos microfones, nós temos, com microfone ou sem microfone, com TV ou sem TV, nós temos que instruir, é o tempo da instrução. Aí chega, na hora que está instruindo, não, isso aqui não pode falar. Meu irmão tem que falar. Nós temos que falar o que Deus está falando, o que Deus está pedindo, porque senão nós vamos incorrer de sermos condenados ao inferno se nós não falarmos, se nós não instruirmos, se nós ficarmos por aí como se nada tivesse acontecendo. Está acontecendo. Satanás está jogando para fora tudo que não presta dele. Ele está dando as últimas cartadas dele. Agora é tudo ou nada. Nós precisamos entender isso. É tudo ou nada. Então está certo. E isso tudo livremente. Cada um é livre para dar suas respostas. Os pais católicos são livres para darem as suas respostas. E cada um vai receber as consequências, porque Deus não quer os seus filhos no inferno. Deus quer os seus filhos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.